Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Feliz em estar gravando aí um vídeo seguido do outro em dias diferentes. Agora aqui são quase 10 da noite em São Francisco e hoje eu passei o dia com as startups do Batch 11 da 500 Startups. Acabei de voltar de Mountain View do Demo Day deles e eu resolvi gravar um vídeo sobre por que você deve ou não fazer parte de um programa de aceleração. Por que eu me sinto qualificado para responder essa pergunta, mesmo nunca tendo sido acelerado? Né? A gente dentro da SandGrid trabalha com mais de 230 aceleradoras em mais de 20 países. Esse foi provavelmente o 40º Demo Day, se não mais do que isso, que eu já tive a oportunidade de acompanhar. E eu pessoalmente já sentei com mais de 500 startups para olhar os pitches das mesmas, entender um pouco mais sobre as histórias delas. E eu dirigindo hoje para cá, eu falei, poxa, eu quero gravar outro vídeo. Qual seria um vídeo interessante? A gente recebe muitas vezes essas perguntas de founders querendo saber se vale ou não a pena fazer parte do processo de aceleração. Então eu vou abrir aqui com vocês as 3 principais coisas que eu acredito que você, como founder e empreendedor, deva considerar antes de participar de um programa de aceleração. Vale lembrar que, pessoalmente, eu conheço provavelmente quase todos os Managing Directors, se não todos os Managing Directors das aceleradoras do Brasil, mas essa é uma opinião que é uma coisa que é compartilhada tanto aqui no Vale do Silício quanto no Colorado e em outros lugares com os times da Techstars e tudo mais. A primeira coisa que você deve olhar para quando você vai participar de uma aceleradora é: será que no dia que eu chegar no Demo Day ou no dia que o processo de aceleração terminar, eu vou conseguir levantar dinheiro num valuation melhor? Esse, por exemplo, é o principal motivo do porquê as pessoas entram para o Y Combinator. Você ser um YC Founder, que definitivamente é a melhor aceleradora do mundo, garante que você consiga levantar dinheiro a um valuation melhor. Né? Claro que existem todos os fatores básicos, se você tiver clientes, um produto bom, uma série de coisas, mas o respeito é outro. As pessoas ouvem você de uma outra maneira. Eu lembro uma vez um amigo meu que fez Harvard Business School e ele falhou como empreendedor aqui no Vale do Silício. E ele virou para mim e falou assim, poxa, a facilidade do fato de eu ter um MBA de Harvard, né, era que eu consegui sentar numa reunião com quem eu quisesse, quer dizer, eu poderia falar com quem eu quiser. Só que o segundo, terceiro passo, eu tinha que ter clientes, eu tinha que ter uma empresa sólida, um time sólido. Infelizmente eu não tinha isso. E eu vejo que da mesma forma que o MBA funciona, né, desse jeito, quer dizer, você consegue se reunir com quem você quiser porque você tem aquele pedigree. A YC vai te dar isso, mas em especial levantar dinheiro a um valuation melhor, ter um Demo Day com investidores realmente interessados em investir na sua startup, facilitar que você levante capital. E preferencialmente eu vejo isso, que é um outro padrão muito importante, é você chegar no Demo Day já com committed capital, né? Não vá esperar você achar que o Demo Day é esse dia milagroso no qual toda a grana vai chegar. É muito importante você já ter alguma validação, porque os investidores trabalham muito bem com fear of missing out. Essa é uma técnica de vendas que eu acredito que funciona muito bem, né? É você vender no medo dos outros, e os investidores não deixam de trabalhar dessa forma também, né? Escassez sempre gera valor. Importante a gente lembrar disso. A segunda coisa é que é o foco do time. Eu acho que você está envolvido ali durante 3, 4 meses, às vezes 6 meses, com o time em um escritório completamente focado, com todo mundo trabalhando 10, 12, 14 horas por dia, é algo muito poderoso, é algo que é insustentável por um período de tempo muito longo, mas por 3, 4 meses é algo que todo mundo consegue aguentar e fazer os sacrifícios necessários, porque existe aquele momento cíclico. Então tem um valor muito grande em todos estarem no mesmo lugar focados nisso. E aí eu digo que a principal coisa que todas as empresas devem focar em trabalhar é encontrar o Product Market Fit durante o processo de aceleração. Então é conversar muito com os seus clientes, fazer muito user testing, entender, né, exatamente o seu ciclo de vendas. Depende muito, né, se você é um produto B2C ou B2B, vão ser outras variáveis que você vai ter que olhar para entender se você está indo bem ou não. Porém, a parte da aceleradora ela é um momento perfeito para você validar o que você está fazendo. E aí sim, depois você levantar um venture round para escalar o seu produto. Então,
esse momento de foco e validação seria o segundo passo, né? Então, recapitulando, a primeira é levantar dinheiro num valuation melhor, com termos mais fáceis, com um pouco de menos esforço, porque ainda levantar dinheiro é difícil pra caralho. E a segunda coisa é você ter o foco para encontrar um product market fit, para você ter o seu time ali conciso, focado, redondo, sem dissipar com outras distrações. Ainda mais se você se muda de uma cidade para outra para ser acelerado. E a terceira coisa eu acho que é acesso a mentores e uma rede de negócios que seja 10x melhor do que você. Então eu estou dizendo assim, se você conseguir poder sentar na mesa de igual para igual com o Jorge Paulo Lemann, né, talvez eu, por exemplo, acharia fantástico, não o conheço, mas você poder sentar com um Abílio Diniz, você poder sentar com o Elon Musk, você poder sentar com todas as pessoas que de fato podem adicionar muito à sua startup. Eu acho que o exemplo do Elon Musk é um mau exemplo, na verdade, mas eu digo assim, quem seria o Elon Musk para o seu business, né? Não acho que você deve se focar em ficar... Às vezes eu vejo empreendedor que vem aqui por Vale e só quer conversar com essas pessoas famosas, e a realidade pensa bem mesmo, assim, o que vai adiantar você jantar com o Elon Musk ou com o Mark Zuckerberg? I mean, se o seu business ele não estiver relacionado com o que eles fazem especificamente, você pode aprender muito ele como mentor, tem muitas coisas que esse cara pode te ajudar, mas do ponto de vista prático, a aceleradora tem que ser capaz de te oferecer um pipeline de deals, de te oferecer um pipeline de investidores e você ter essas pessoas à sua disposição, né? Claro que você tem que falar com os managing directors e pedir uma coisa, pedir outra, mas assim, é obrigação deles, na minha visão, ajudar esse connected tissue, então tanto para a parte de mentorship quanto para a parte de deals e pipeline. Então analisar quem são os mentores, antes de fechar o negócio com a aceleradora, conversar com alguns mentores, entrevistar outros empreendedores que já fizeram parte do processo de aceleração, ver quantas startups que foram aceleradas ainda estão vivas, ver quantas startups que foram aceleradas conseguiram levantar um venture round. Então tem uma série de fatores hoje no mercado razoavelmente mais maduro das aceleradoras que você como empreendedor pode olhar para tomar sua decisão de uma forma tranquila e serena. E aí, as duas outras coisas que eu queria comentar, na verdade três, né? A primeira é que existem opções de free money, então eu acho que o Brasil, por exemplo, tem o Seed, que é super interessante, e você não tem diluição para startup, é um programa ótimo, o Startup Chile também. Então assim, existem outras opções que você consegue ter um pouco desse survival money, né, com programas que talvez não estejam tão direcionados para essa parte de venture financing depois, mas vão te dar esse respiro para você falar, putz, o que a gente precisa é de, sei lá, 100 mil reais, 50 mil reais para ficar focado durante um tempo e fazer esse produto acontecer, né, para que a gente consiga ter esse momento de transição na qual, né, a vida, você vai passar por um momento que está tudo bem e aí depois tem que entrar num momento de desconforto extremo para daí emergir como uma força maior e de superação, né? É sempre assim. Então, esses programas podem ser interessantes. Eu vejo que a diluição do cap table da sua empresa, quer dizer, né, do equity, é algo que deve ser pensado, mas assim, se todos esses outros pontos, esses boxes forem checked, vale muito a pena fazer parte do processo de aceleração. O problema é que existem aceleradoras no Brasil, pelo menos, que oferecem deals horríveis para o empreendedor e usam, por exemplo, o fato de empresas como nós, como a SandGrid, a gente oferece produtos de graça, né, o nosso produto de graça para os empreendedores. Eu vejo a aceleradora colocando o valor do que a gente oferece de graça no benefício monetário, né? Isso está errado, é um benefício intangível para o empreendedor. Assim, ele é tangível do ponto de vista de dólares, mas você como empreendedor não se engane que serviços de graça devam ser considerados com o capital que você receba, né? Eu acho que a tangibilidade são esses três pontos que a gente falou. E não o free hosting da Rackspace, da Amazon, o SandGrid de graça, o New Relic de graça, essas coisas. Eu te garanto que se você for um ótimo empreendedor, como é o caso que a gente também faz isso muitas vezes com startups e empreendedores independentes, você vai conseguir esses perks de graça, porque todas essas empresas têm os seus próprios programas corporativos, entendeu? Então, não considere isso, eu acho, como um valor. Porém, uma coisa muito importante, eu acho, dentro do mercado brasileiro é que só vale a pena você ser acelerado por uma aceleradora do Startup Brasil.
porque você tem o free money, né, para poder contratar mais gente, que é um gás muito poderoso. Então esse é um fator que não dá para ser irrelevante, porque o programa é ótimo, ele tem amadurecido cada vez mais. Então no caso do Brasil ainda tem esse aspecto, né, da aceleradora ser ou não do Startup Brasil. Se você assistiu o vídeo aqui até o final, eu peço que você, por favor, compartilhe com os seus amigos, assine o canal, e além disso, no link na descrição aqui embaixo tem o link da minha newsletter. Essa newsletter ela é uma lista na qual todos os finais de semana eu envio um livro de sugestão que eu tenho lido um livro por semana ultimamente, para o empreendedor. Eu explico um pouco como foi a minha semana, dando dicas e as coisas que eu aprendi, e compartilho alguns dos artigos mais legais que eu li ao longo da semana, que fizeram a diferença na minha vida, e eu espero que façam a diferença na sua. De resto, é isso aí, vamos continuar acreditando que a gente pode ser 1% melhor a cada dia. Um abraço e boa noite. Tchau.